Como eu saí da alimentação tradicional para me tornar um carnívoro adaptado? Tudo começou há mais ou menos 2 anos atrás. Eu estava em modo desesperado. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então convido vocês a me seguir, a compartilhar e comentar esse vídeo, porque isso me ajuda demais. E há 2 anos eu estava no modo desesperado, que é um modo que não tinha mais saída. Eu já havia tentado todas as dietas. Na minha época eu tomava sibutramina para emagrecer. Fiz todos os tipos de acompanhamento nutricional, médico, acompanhamento endocrinológico até os meus 15 anos e nada surtiu efeito, além do efeito sanfona. Emagrecia 5, ganhava 7, perdia 10, ganhava 9 e fiquei nisso a minha vida inteira. As roupas cada vez cabiam menos. Eu nunca podia escolher a roupa que eu gostava, a marca, o tipo, o design. Às vezes a gente queria ser eu queria ser um adolescente que estava na moda, que me sentia incluído nos grupos, né? Legal, descolado, mas não podia. Porque nada combinava com o contexto atual. E certa vez, eu estava em casa e navegando antes de dormir no Instagram, caí num vídeo de um cara que se tornou amigo meu, que falava que perdeu 40 quilos comendo carne até a saciedade. Eu duvidei, mas levantei de madrugada, abri a minha geladeira e olhei. Eu devia ter, na época, em torno de uns 2 quilos, 2,5 kg de carne congelada. E falei, vou jogar com as armas que tenho para ver se vai funcionar essa proposta para mim. E aí começou a mudança da minha vida. Eu comecei a fazer de 2 a 3 refeições. Eu comia, na época, muita coxa de frango, sobrecoxa. Eu comia maminha, patinho e aqueles bifes magrinhos, quase sem gordura. E comecei brincando de comer isso, era num sábado. Eu lembro como se fosse hoje. Comecei no sábado a fazer essas refeições e eu me sentia saciado. Claro que ainda dava vontade de comer alguma coisa, eu abria a geladeira e procurava algo, tinha vontade de comer as bolachas da minha filha, e isso se tornou um constante dizer não. Eu tô com vontade, mas não quero. E isso começou a tomar sentido na minha vida. Então ali eu comecei a carnívora e sem deslize eu permaneci nela, restritiva. Aos finais de semana eu comia queijos, até de forma compulsiva, chegando a comer 1,5 kg de queijo, sexta, sábado e domingo. Tomava muita água, café, chá. Eu não tomava porque eu nunca gostei muito de chá, mas eu notava que o meu peso e principalmente as minhas medidas começaram a despencar. Foi gritante. E quando eu completei 40 dias, eu já vim me pesando quase todos os dias, eu cheguei à marca de 17,5 kg. E eu fiquei assustado. Falei assim, meu Deus, não passei fome, não me senti cansado, não senti colateral algum e ainda perdi muito peso, coisa que eu não havia perdido a minha vida inteira. Gente, foi uma virada de chave. Isso era final de ano, final de setembro e início de novembro. Continuei a carnívora, chegou o Natal. Fiz uma exceção, me perdi. Dia 24, 25 e 26, comi carboidrato, tomei refrigerante. Nessa época ainda bebia. Gostava de tomar uma vodkazinha com alguma coisa, um energético, bebia demais. Geralmente, nos finais de semana, eu e minha esposa, a gente tomava a nossa vodka com energético, depois suco, depois com água com gás. E mantivemos isso até janeiro do ano seguinte. E o que aconteceu? Janeiro, eu também no Réveillon, eu acabei exagerando. O último dia, dia 1º, dia 2º. Em janeiro, eu ouvi falar do jejum, que não era um jejum intermitente, era um jejum longo. Pessoas que faziam 2, 3, 5 dias sem comer. Eu assim, meu Deus, isso é loucura. Eu vou capotar, não vai dar certo. E comecei a brincar de jejuar. Sem saber o que era preparação, sem saber o que eu estava fazendo, se era correto ou não. O único conteúdo que eu tinha acesso era a internet e alguns papers que eu lia no Google Academy ou no Google normal.
e chegava às conclusões que não tinha um risco colateral grave, a não ser que eu sentisse alguns sintomas que mostrassem um problema. E esses sintomas não chegaram. Em janeiro comecei a jejuar, 24 horas, às vezes de 2 ou 3 refeições eu fazia uma, daí na outra semana eu fiz 2 dias, e assim foi. Eu fui progredindo no jejum, até o dia que eu completei 5 dias. E ali foi uma virada de chave. Logo em seguida participei do meu primeiro desafio, e foram 20 dias de jejum, e eu fiz 20 dias de jejum. Em 20 dias de jejum eu eliminei 15,2 kg. Então vocês pensam, eu alucinei. Logo após o jejum, eu coloquei o pé na jaca. Daí comi demais carne, comi muito mais queijo, continuava bebendo, só que após o jejum, eu comecei a criar protocolo para mim. Jejuava quase todas as semanas, 72, 5 dias, de forma indiscriminada. Não digo que é o correto, gente. Não quero que ninguém faça como eu fiz, porque eu cometi muitos erros. Eu não tinha entendimento do que estava fazendo. E nesse processo eu fui eliminando, fui perdendo peso. Eu comecei essa brincadeira com 150 quilos. E no total de 8 meses eu havia perdido 64 quilos. Então, quando o jejum começou a fazer parte da minha vida, eu comecei a notar que eu conseguia escutar o que o meu corpo estava pedindo. Eu conseguia rever as minhas falhas durante a trajetória da minha vida. E era muito doido, mas não era porque eu senti uma voz falando comigo. É porque o meu corpo me dava tempo para pensar. E dessa forma, eu me tornei carnívoro e jejueiro. E comecei a falar para as pessoas do meu resultado. Nesse período, eu já tinha algumas doenças pré-existentes. Uma delas era pedra nos rins. E durante o início da carnívora, pela restrição do carboidrato, dos açúcares e ultraprocessados, eu tive 2, eu acho que foram 3, crises renais. Eliminei todas as pedras que eu tinha, tudo de uma vez só. Fiquei apenas com uma, que tenho até hoje. Nunca mais tive crise. Isso aconteceu tudo em 1 ano de carnívora restrita. No começo eu fiz exceções, comia um bolo, comia amendoim, bebia, mas quando eu completei 1 ano de carnívora, eu tirei o álcool da minha vida. Eu tirei os amendoins, tirei tudo. Hoje, as exceções são raras, geralmente 2 ou 3 vezes no ano. E assim eu pretendo ficar, se não extinguir elas. Por que eu estou fazendo esse vídeo para vocês? Para vocês entenderem que é um processo de evolução. A gente não precisa, às vezes, começar da forma correta, ideal. A gente tem que entender que tem uma adaptação. No começo é muita informação, é muita contradição, é muitas pessoas querendo te vender a pílula mágica, mas ela não existe. Eu não queria fazer bariátrica, eu não queria tomar Monjaro, porque eu não acreditava mais em remédios. Nada havia funcionado para mim. Mas a carnívora e o jejum me salvaram. Nesses 64 quilos eu descobri que o meu peso ideal não é 86 quilos, é entre 88 e 94, 95 quilos. E é onde eu fico nessa variação hoje, com extrema qualidade de vida, meu sono está muito bom, meu desempenho no dia a dia nas atividades da minha empresa, com a minha família. Eu não procrastino mais nada, o que tem para resolver em casa eu resolvo. As dificuldades que chegam na minha vida, se eu consigo resolver na hora, eu resolvo. Se não, eu dou o tempo para elas se resolverem ou surgir uma solução para elas. Coisas que me causavam muito estresse, me causavam noites mal dormidas, crises de ansiedade. Mas, gente, com tudo isso, ainda assim sofro por ser carnívoro e jejueiro. Porque mesmo que eu não seja mais um obeso de nível 2, eu ainda sou um obeso na minha cabeça. Eu ainda tenho crises de compulsão quando a ansiedade vem. Eu ainda, quando vou comer carne, tenho descontrole e acabo comendo demais. Eu ainda tento tirar a água com gás da minha vida, o café, o excesso de queijos. Eu tento, porque eu estou ainda em adaptação. E é uma adaptação eterna. A gente não vai acertar sempre. E a gente nem quer isso, que ninguém seja perfeito, e também não é uma disputa de um campeonato para ver quem faz melhor. É a luta tua contra ti mesmo, pelos nãos necessários para o teu emagrecimento e restabelecimento da tua saúde. O que eu posso afirmar para vocês hoje
é que eu não quero mais ser aquele Leonardo de 150 quilos. O que eu posso dizer para vocês hoje, que hoje as amizades que surgem ou que retornam são as amizades que fazem sentido para mim. Eu não aceito mais estar em ambientes que eu não me sinto bem. Eu aprendi a ter amor próprio para escolher aquilo que me faz bem. Eu olho para minha esposa hoje de forma diferente. Eu vejo o cansaço nela e a primeira coisa que eu faço é levantar para auxiliar. Eu vejo a minha filha precisando de atenção e eu vou correndo para ver da forma que eu posso auxiliar ela, coisas que eu não fazia, porque eu não tinha vontade. A minha vida estava desmoronando. Então eu queria pedir para vocês, se esse vídeo de alguma forma fez sentido para vocês, ou se vocês se sentiram envolvidos por esse vídeo, porque parece muito com a história de vocês, foi dessa forma que um vídeo me cativou na internet. Eu convido vocês a conhecer os meus vídeos shorts aqui no YouTube, eu convido vocês a conhecer o Instagram, o TikTok, as redes que eu trabalho. E comentem aqui. Eu vivo isso, eu já vivi isso. E curtam, comentem, compartilhem. Porque minha única vontade aqui é conversar com pessoas que precisam mudar a vida, mudar a ótica e ver que tem uma possibilidade. Pessoas como eu, que têm receios de fazer uma bariátrica, porque tem muitos seguidores meus com mais de 200 quilos que estão emagrecendo loucamente, simplesmente por tocar o foco da necessidade de comer o tempo todo. Porque isso não funciona para todo mundo. Nós somos seres muito diferentes uns dos outros. Quem come de 3 em 3 horas, faz academia e tem um corpo que gosta e se sente bem, cara, que bom, continua a tua vida. Mas para quem é obeso, isso não funciona. A nossa cabeça funciona de uma forma diferente. A nossa compensação é na comida. A maioria de nós tem prazer em comer. E isso é muito difícil de a gente superar. Se a gente não tiver uma alimentação que nos traga a saciedade e controle que a carnívoro e o jejum nos entrega, nós nunca nos curamos. Então eu falo para vocês, eu estou em processo de remissão. Eu sou um carnívoro adaptado, eu sou um jejueiro. E vou ter um enorme prazer de ter vocês aqui comigo. Valeu, gente. Obrigado.